Naquele tempo, foram apresentadas a Jesus várias crianças para que lhes pusesse a mão na cabeça e orasse por elas. Os discípulos, porém, mostravam-lhes maus modos. Jesus então disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Depois impôs-lhes as mãos e ia para se ir embora. Nisto sobreveio um jovem e lhe perguntou: Que bem tenho eu que fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me fazes pergunta acerca do que é bom? Só Deus é unicamente bom. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e ainda amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Eu tenho cumprido isto tudo desde a minha mocidade. O que me falta agora? E Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e que terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Laus tibi, Christe. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amen. Podem sentar. Celebro hoje, em ação de graças, pelo aniversário de Marta e por Luca Reis Albino. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Estas palavras de Jesus tocaram na alma de São Jerônimo Emiliano, depois de um grande tempo na sua vida, né? Ele foi criado pelo seu pai e por sua mãe, mas aos 15 anos ele perdeu o pai e começou a levar uma vida dedicada ao exército, se alistou no exército e foi galgando, era muito inteligente, foi galgando vários postos e chegou a ser um grande general do exército, mas tinha uma vida muito dissoluta, de muitas farras, bebidas, jogos, mulheres e tudo mais. Até que ele foi numa guerra que houve, que ele era da República de Veneza, aliás, do Reino de Veneza, e ele foi preso, já como general. Foi torturado e preso, né? Ficou acorrentado. E lá na prisão, ele começou a repensar a sua vida. Começou a rezar, voltou às lembranças das orientações da sua mãe e começou a repensar tudo que ele tinha feito e passou por um processo de conversão. Oferecia todos os sofrimentos da prisão em sacrifício e em reparação pelos seus pecados. Até que um dia, Nossa Senhora aparece a ele e lhe entrega as chaves das correntes. Ele sai milagrosamente da prisão, sai pela porta da frente, sem ser visto por ninguém, vai direto à igreja de Nossa Senhora, chamada Nossa Senhora de Treviso, e lá ele se oferece inteiramente a Nossa Senhora e fala a Jesus uma oração que ele vai usar durante toda a sua vida: Senhor, sede para mim não um juiz, mas sede para mim um salvador. E passa então a ter uma vida
de sacrifícios e de penitência em reparação pelos seus pecados. Naquela época, passou pela Europa e, sobretudo, na Itália, uma grande epidemia, como nós temos hoje. Só que lá era epidemia de cólera e morreu muita gente. Ele cuidava de todos, tanto quanto era possível. Começou então a cuidar, sobretudo, dos órfãos, cujos pais tinham morrido de cólera, e eram muitos órfãos. E passou então a vender todos os seus bens. Ele tinha muitos bens, foi vendendo tudo para dar apoio a essas crianças. Havia muitos jovens abandonados, ele ia pelas ruas e cuidava desses jovens e dessas crianças órfãos. Depois, então, foi ordenado sacerdote, já com uma certa idade, e a ele foram se juntando pessoas para ajudarem. Recebeu a administração de um hospital, lá também em Veneza, fundou uma congregação de clérigos regulares, exatamente com o objetivo de cuidar dos pobres. E fez um grande trabalho, não só no hospital, como ia pelas ruas, recolhendo as pessoas e levavam para casas e para dar-lhes toda a assistência. Jovens abandonados e crianças órfãos. Mas ele via também que havia muitas meninas que haviam entrado na prostituição, meninas jovens e que saíam de casa, muitas estavam sem suas famílias e estavam na vida de prostituição. E ele então ia resgatando essas meninas e fundou casas para essas moças, para essas meninas, essas mulheres, e faziam delas verdadeiros conventos, né? E elas eram também colocadas para o serviço dos pobres. E foram fazendo casas e casas em diversos lugares da Itália, exatamente nesse cuidado da caridade, de olhar no pobre o próprio Jesus Cristo. Por isso o Evangelho da Missa de hoje coloca Jesus chamando as crianças, né? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Morreu jovem, com um pouco mais de 50 anos, mas a sua fama já de santidade se espalhou. Cerca de 200 anos, menos de 200 anos, 1700 alguma coisa, ele morreu em 1541 e logo depois era tido como santo, mas foi beatificado já em 1700 e depois foi canonizado e é colocado como protetor das crianças órfãs e dos jovens abandonados. São Jerônimo Emiliano. Então vamos vendo como a igreja vai nos mostrando, né, que a verdadeira santidade está na caridade e vai se expressando exatamente dessa forma. No Evangelho, nós vemos dois pontos muito importantes, né? Primeiro, Jesus fala da importância e da necessidade de ser como criança. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Depois, em outro lugar, quando os discípulos perguntaram, começavam a disputar quem era o maior entre eles, Jesus também coloca uma criança no meio deles, né? E disse: não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É importante olhar isso, né? Se não vos converterdes, porque o tornar-se como criança exige de nós uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida. Então, olhar a criança na sua simplicidade, na sua inocência, mas, sobretudo, olhar a criança na sua grande confiança em Deus. A criança se joga nos braços do Pai, sem medo, confiante de que o Pai vai cuidar dela. É essa espiritualidade que nós devemos ter para com Deus. Ser como criança. Existem alguns que dizem: bom, eu já sou adulto, né? Já amadureci, né? Então tenho que olhar a Deus como um adulto. Evidentemente, nós temos que ser adultos na fé, mas na espiritualidade nós temos que ser como crianças. Não imaturos, não ingênuos. A criança, às vezes, é um pouco egoísta, não nesse sentido, mas ser como crianças na simplicidade e na confiança em Deus.
sabendo que Deus cuida de nós, que Deus não nos desampara. Foi muito significativa uma das últimas palavras que disse o Dom Henrique Soares, que faleceu no sábado, antes de ser entubado, né? Isso o irmão dele, que é médico, expressou logo na ocasião, né? A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida pertence a Deus. Então foi com a concordância dele que ele foi realmente entubado e depois sedado, e ele sabia de todo esse procedimento, e foi nessa situação que Nosso Senhor veio chamá-lo. Mas é interessante isso, né? A minha vida pertence a Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu tenho que gerenciar a minha vida, evidentemente, e cada um tem que cuidar da sua vida, tomar suas decisões, mas confiar, sabendo que Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. E não desanimar, deixar Deus conduzir. E Deus nos conduz através dos mandamentos. Acabamos de ouvir, se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Deus nos conduz também através dos nossos superiores, quando nos dizem, faça isso ou faça aquilo. E Deus nos conduz através dos acontecimentos do dia a dia. Assim Deus vai expressando a sua vontade com relação a nós. Mas o mais importante é nós sermos como crianças e deixar-nos conduzir por Deus. Nossa barquinho, podemos dizer assim, é muito frágil. Estamos nessas ondas do mundo que nos arrastam de um lado para o outro e que podem nos levar ao fundo do poço, ao fundo do abismo. Mas se nós confiamos, nos deixamos conduzir por Deus, nosso Senhor vai nos levar para um porto seguro. Por isso é muito importante a vida de intimidade com Deus, a vida de entrega, de oração. E oração, não digo uma oração formal, em que a pessoa acha que é uma quantidade grande de oração, do ponto de vista de palavras, que vai levar à salvação. É importante rezar, é importante estar com Deus, mas mais do que isso, né? A oração como um encontro de amor com alguém que eu sei que me ama. É uma oração que parte do nosso coração, que também se expressa com palavras, e a igreja é riquíssima nas orações litúrgicas e riquíssima nas orações que nós fazemos. Jesus nos ensinou a rezar, né? Temos lá o anjo Gabriel que nos ensina a saudar Maria Santíssima, e a igreja aprova inúmeras orações formais para nós não nos perdermos e não começarmos a nos enchermos de emoção e acharmos que estamos rezando bem e muitas vezes estamos expressando mal. Mas é importante essa oração que expresse a intimidade, o amor, a entrega total ao nosso Senhor. Deixemos-nos conduzir por Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus não nos desampara. Deus é bom e Deus é fiel. E Ele nos conduz. Isso é ser como criança. Isso nos leva ao céu. Mas no Evangelho nós vemos haver uma distinção aí nas palavras de Jesus com relação àquele homem que foi a Ele, e alguns dizem que era jovem. Falando exegeticamente, não parece que era tão jovem, mas de qualquer forma, ele chega a Jesus e diz: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O que eu devo fazer para me salvar? Todos nós queremos a nossa salvação. Alguém aqui quer ir para o inferno? Ninguém. Me lembro que no tempo quando dava catecismo para as crianças, perguntei para as crianças: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, eu. Aí teve um menino que disse, que não levantou o braço. Eu disse: você não quer ir para o céu, não? Ele disse: é, padre, minha mãe falou para depois do catecismo eu ir direto para casa. Vai direto para casa. Não, nem agora não. Na verdade, todo mundo quer salvar a sua alma. Mas o que é necessário fazer para salvar a alma? Porque é a coisa mais importante. É mais importante. Mais importante do que ter muito dinheiro, do que viajar o mundo inteiro,
do que ter muitos aplausos, mais importante do que aproveitar a vida. Coisa mais importante é salvar a alma. Isso São Jerônimo pensava muito, né? Aquela frase de Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, porque aqui tudo passa. Então foi exatamente essa pergunta que aquele homem fez para Jesus: que devo fazer eu para alcançar a vida eterna, para salvar a minha alma? E a resposta de Jesus foi muito simples: observa os mandamentos, guarda os mandamentos, viva os mandamentos. E o homem da pergunta: quais? Nós sabemos, estão lá nas tábuas de pedra dadas por Deus a Moisés, os 10 mandamentos que nós conhecemos, que se resumem em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: faze isto e viverás, terás a vida da graça e a vida eterna. Esta vida que Jesus nos veio trazer, a vida da graça e a vida eterna. Essa vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é da vida material que Jesus está falando aqui. Não é de ter casa, comida, emprego. Tudo isso é importante e necessário como meio, mas não é o fim. O fim é a vida eterna. O fim é o céu. Então a nossa luta no dia a dia deve ser para obedecer e viver os mandamentos de Deus para salvar a alma. Isso é o mais importante. Não importa ser um grande homem, uma grande pessoa no mundo, se não tem a salvação da alma. Isso é o mais importante, salvar a alma. Mas aquele homem disse para Jesus: eu tenho feito isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade, desde pequeno eu procuro obedecer os mandamentos. Aí Jesus olha para aquele homem, sente por ele um amor especial e dá para ele um outro conselho. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me. Alguns autores veem aí, interpretam aí os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade que fazem os religiosos, de uma vida mais perfeita, de ser pobre com Cristo pobre, ser obediente com Cristo obediente e ser casto com Cristo casto, num amor indiviso. Mas não é só para os religiosos. Aí Cristo quer de nós uma perfeição maior. Existe a diferença entre salvação e santificação. Se queres ser santo, então procure aí eu falo como virtudes e não falo como votos, né? Procure a virtude da pobreza, no sentido do desapego, do cuidado com as coisas de Deus, embora tendo como se não tivesse, possuindo como se não possuísse. Aí falo da virtude da obediência e da virtude da castidade própria de cada estado de vida. Existe a castidade própria do consagrado, a castidade própria do solteiro, a castidade própria do viúvo e a castidade própria do casado. Mas, de qualquer forma, nós temos aí essas virtudes. Queres ser santo? Então, busque uma entrega maior, busque uma intimidade maior com o nosso Senhor, né? Busque viver mais com Ele. É esse o sentido que Ele dá aí, né? Além da salvação, Senhor, eu quero mais. Eu não quero só salvar a minha alma, eu quero mais. Eu quero uma união mais íntima com o Senhor. Eu quero viver como o Senhor vive. Eu quero estar com o Senhor, mesmo no meu estado de vida, seja como pai de família, como mãe, como casado, como solteiro, como sacerdote, enfim. É esta santidade
para a qual Cristo nos chama, e é uma vocação especial que Ele dá a cada um de nós no nosso batismo. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, aquela perfeição possível e própria nossa, como seres humanos e como filhos de Deus. Isso é que nós buscamos. Aquele homem deixou Jesus e foi embora. Ele queria só a salvação. Mas quem busca só a salvação tem o perigo de se perder, porque a decisão maior está ali na hora da morte. Mas se você busca a perfeição, você vai cada vez mais se unir ao nosso Senhor, você já vive o céu aqui. Já começa o seu céu aqui. Porque o céu é visão beatífica e a posse de Deus, mas que já se pode começar aqui na terra, apesar das dificuldades pelas quais nós muitas vezes passamos. Então, olhando para São Jerônimo Emiliano, olhando o exemplo que ele nos dá, vamos procurar servir mais a nosso Senhor e pedir sempre a graça, não só da salvação. Quero me salvar, Senhor, mas eu quero a perfeição. Eu quero melhorar a cada dia e eu sei que o Senhor é que me conduz. Por isso eu tenho que ser como criança, deixando-me conduzir pelo Senhor, para que assim eu possa me santificar e alcançar o céu. Amém.